Eles são uma vergonha para a família. Tira eles daqui antes que alguém veja. Foi isso que minha mãe falou dos meus filhos, os netos dela. E ela não falou baixo. Ela disse isso no jardim, no meio do dia. Uma mão nas pérolas do colar, a outra segurando uma taça de vinho. Meu filho tinha 10 anos. Minha filha, 7. Eles estavam sentados na escada da varanda, desenhando em guardanapos. Porque a gente esqueceu os livros de colorir. Meu pai não disse nada. Só balançou a cabeça e olhou para outro lado. Como se não olhasse, a vergonha não fosse dele. Eu fiquei parada, como se meu corpo tivesse esquecido o que fazer. No dia seguinte, no café da manhã, minha mãe me deu um ultimato. Ela dobrou o guardanapo certinho, no meio, antes de falar. Lena, eu amo seus filhos. Mas nem todo mundo precisa ver eles. A gente paga um internato. Um lugar discreto. Você pode ficar aqui com a gente, voltar para a fundação. Mas precisa fazer o que é melhor. Melhor? Eles queriam dizer silêncio. Queriam dizer invisível. Eles queriam que meus filhos sumissem da imagem perfeita que eles construíram. Porque meu filho tem tá. Porque minha filha às vezes tem crises. Porque eles não estavam com roupas combinando. Não sentavam direitinho na mesa com as mãos no colo. Eles queriam a ilusão, não a verdade. E eu tive uma escolha. Eu podia discutir. Podia chorar. Podia tentar explicar de novo, como já fiz muitas vezes. Mas, em vez disso, eu só disse, ok. Não expliquei o que isso queria dizer. Naquela noite, coloquei meus filhos na cama, beijei eles e sussurrei. Vocês são perfeitos. E então comecei a agir. Eles achavam que eu ia embora quietinha. Mas eles não sabiam que eu cuidava de todas as contas digitais. Que eu tinha procuração dos ativos de mídia do meu pai. Que a maior doadora da fundação tinha mudado o endereço dela pro meu apartamento no ano passado, por causa de impostos. Eles nunca perguntaram. Achavam que eu era só a filha que deixava tudo bonito. Mas, na verdade, eu era a base do império deles. E quando eu saí, tudo começou a desmoronar. Eu não fui criada por pessoas más. Fui criada por pessoas perfeitas. Do tipo que faz leilão de caridade, mas só tira foto com certos convidados. Que doa dinheiro, mas só se tiver repórter e placa com o nome. A gente não falava de terapia. A gente não mencionava deficiência. A gente não deixava ninguém desconfortável. A gente sorria. Era elegante. Escolhida. Quando eu era criança, aprendi a ser boa nas coisas que pareciam boas. Eu dançava. Sorria para os outros. Passava minhas saias plissadas. Estudava o que mandavam. E quando me casei com alguém que eles aprovaram, eles se parabenizaram como se tivessem fechado um negócio. Mas quando me separei, 5 anos depois, com 2 filhos e uma pilha de contas, o orgulho virou silêncio. Eu virei um problema. E pior, meus filhos não se encaixavam. Meu filho não é brilhante, cheio de energia, emotivo. E barulhento no melhor sentido. Ele sabe explicar o ciclo de vida de um sapo e a tabela periódica inteira. Mas esquece de amarrar os cadarços. Ele fala rápido quando está animado. Ele se distrai com texturas. Fica batendo lápis em ritmos que só fazem sentido para ele. Para mim, ele é incrível. Para eles, ele é um problema. Minha filha, June, é sensível. Daquelas crianças que sentem tudo bem fundo. Ela chora quando vê bichos presos em gaiolas. Fica nervosa com música alta e precisa de tempo para se acostumar com as coisas. Ela desenha histórias inteiras em silêncio, depois me entrega as páginas. Os personagens têm os meus olhos. Para mim, ela é mágica. Para eles, ela é frágil. Eu tentava proteger os dois. Quando a gente ia visitar meus pais, eu levava brinquedos silenciosos. Ensinava boas maneiras, vigiava eles o tempo todo. Pronta para evitar qualquer julgamento. Mas, mesmo assim, sempre acontecia. Teve uma vez que minha mãe olhou pro Noah no jantar e disse:
Talvez ele só seja malcriado. E quando a June chorou, porque a sala estava cheia de gente e barulho demais. Meu pai balançou a cabeça e murmurou. Sensível demais, igual a mãe. Eles nunca disseram isso com todas as palavras. Mas eu escutava nos silêncios, nas pausas. O que eles queriam dizer era: você não tá criando eles direito. Eles não são como a gente. Talvez eles nem pertençam a esse lugar. Então, quando eles me deram o ultimato, internato ou ir embora, eu não gritei. Naquele momento, eu finalmente enxerguei quem eles eram de verdade. E aí tomei minha decisão. Se eu tivesse que escolher entre proteger a alegria dos meus filhos ou proteger a imagem da minha família, a escolha estava feita. Eles nunca mais iam fazer meus filhos se sentirem pequenos. E estavam prestes a descobrir o que acontece quando a filha invisível resolve aparecer. Eu não bati a porta. Não fiz escândalo. Não postei nada. Não contei pra ninguém, só pro meu melhor amigo. Só arrumei as coisas das crianças enquanto eles ainda dormiam. Deixei um bilhete dobrado no balcão da cozinha. E saí antes do sol nascer. O bilhete dizia: obrigada pela oferta. A gente recusa. Ao meio-dia, eu já tinha congelado 2 contas internas da família. Contas que eu mesma cuidava há anos, discretamente. Em nome deles, mas com meu acesso. Não foi roubo. Não foi segredo. Só foi pausado. Porque a fundação da família tinha 3 pessoas que assinavam tudo. Meu pai, minha mãe, e eu. E no momento em que senti que meus filhos não estavam mais seguros naquela casa, usei meu direito legal de suspender as transações, até uma auditoria independente ser feita. Foi uma cláusula que eu mesma escrevi no estatuto, anos atrás. Depois de perceber umas contas meio estranhas. Eles esqueceram. Esqueceram do quanto eu realmente importava. A primeira ligação veio naquela mesma noite. Meu pai, tentando manter a calma, disse: Lena, precisamos conversar. Alguns fornecedores começaram a dizer que não receberam o pagamento final. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas disseram que provavelmente era algum erro técnico. Ninguém falou do bilhete. Ninguém falou dos meus filhos. Só falaram de dinheiro. Eu não respondi. Aí os membros do conselho começaram a ligar. 2 mandaram e-mails perguntando se eu sabia o que estava acontecendo. Um deles até escreveu: a gente achava que você ainda estava cuidando do relacionamento com os doadores. Sem você, algumas coisas pararam de funcionar. Exatamente isso. Enquanto eles apareciam em entrevistas, entregavam bolsas com câmera filmando, e recebiam elogios de doadores que nem sabiam quem eram os estudantes. Eu era quem escrevia as cartas. Eu era quem organizava as contas. Eu quem respondia os e-mails da madrugada, de gente em desespero. Eles fizeram o nome da fundação. Eu fiz o trabalho. E agora, o trabalho foi embora com quem fazia ele. Em 48 horas, 3 pagamentos foram devolvidos. Uma bolsista ligou chorando porque o aluguel dela não foi pago. E ninguém da secretaria respondeu. Minha mãe encaminhou o e-mail para a assistente dela com uma frase só. Podemos empurrar isso pro próximo trimestre? O tom dela era mandão, como sempre. Vi essa mensagem porque a assistente foi a primeira pessoa que veio até mim, em silêncio. E perguntou: o que tá acontecendo? Parece que tudo tá desmoronando. Mas não foi porque eu quebrei algo. Foi porque eu parei de segurar tudo sozinha. Ninguém tinha pedido desculpa até então. Ninguém perguntou onde eu estava. Se meus filhos estavam bem. Se eu me machuquei com o que foi dito. Eles só queriam que tudo voltasse ao normal. Mas o silêncio, quando a gente deixa ele falar, ele diz tudo. Meus pais sempre pensaram que eu era obediente. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu nunca brigava em público. Eles confundiram o meu silêncio com submissão. Enquanto eles sorriam para doadores e davam entrevistas, eu lia contratos, aprendia os sistemas. E criava laços com quem realmente fazia a engrenagem funcionar.
E agora, eu estava pronta para me afastar de tudo aquilo que eu mesma mantive de pé por anos. O primeiro passo foi legal. Marquei uma reunião com minha advogada, a Miriam. Uma mulher quieta, mas com a cabeça mais afiada que muito político. A gente revisou toda a estrutura da fundação. As contas fiduciárias. O fundo de investimento familiar que eu ajudei a montar 5 anos atrás. Ela levantou a sobrancelha e disse: "Você entende que não é só uma participante aqui, né? Você tem autoridade. Autoridade de verdade." "Eu sei", eu disse. "Só nunca tinha usado esse poder." "Pois agora você vai usar", respondeu minha advogada. Enviamos avisos formais para todos os parceiros e patrocinadores da fundação. Eu estava deixando todos os meus cargos imediatamente. Estava abrindo mão do meu direito de assinar em nome deles. E pedindo uma auditoria independente sobre todas as finanças ligadas a doações dos últimos 2 anos. Não porque eu estivesse acusando alguém, mas porque eu não confiava mais em nada que levasse o nome da minha família. Depois veio a parte pública. Eu não escrevi um texto de denúncia. Não fui falar com jornalistas. Fiz algo bem mais simples e muito mais forte. Postei uma mensagem calma e profissional no meu LinkedIn. Depois de 12 anos trabalhando nos bastidores da fundação, decidi seguir outro caminho. Tenho muito orgulho da comunidade que apoiamos. Agora, quero construir algo mais transparente, mais inclusivo, mais humano. Só isso. Sem fofoca, sem nomes, sem briga. Mas pegou fogo. Porque todo mundo que já trabalhou com a gente sabia o que aquela mensagem queria dizer de verdade. Minha caixa de entrada explodiu. Ex-estagiários, doadores, voluntários. Uma mensagem me marcou mais. Você foi a única razão pela qual fiquei tanto tempo. Sempre me perguntei como você conseguia sorrir mesmo com tudo aquilo. Eu não respondi. Não precisava mais me explicar. Meus pais não ligaram. Mas o silêncio deles virou desespero por trás das cortinas. Fiquei sabendo por um fornecedor que minha mãe disse por aí que eu estava de licença, tirando um tempo para me dedicar à família. Respondi com uma nota do jurídico. Por favor, parem de divulgar informações falsas sobre minha situação profissional. Não tenho mais vínculo com a organização. Não foi uma ameaça. Foi um limite. E, dessa vez, eles não conseguiram passar. Eles achavam que eu estava só blefando. Mesmo depois dos avisos legais, depois da publicação no LinkedIn. Mesmo depois que eu tirei meu nome de tudo. Ainda achavam que eu ia voltar. Que, depois de um tempo, mais calma, eu voltaria pro meu lugar de sempre. Atrás das cortinas. Mas eu não estava com raiva. Eu estava exausta. E as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, o atraso no pagamento das bolsas. Depois, um dos maiores patrocinadores da fundação soltou uma nota pública, dizendo que estava se afastando do conselho. Eu não falei nada. Mas outras pessoas falaram. Os doadores perceberam que a pessoa por trás dos e-mails sumiu. Os voluntários notaram que ninguém mais respondia com urgência. Alguns parceiros começaram a se afastar, dizendo: "Nos avise quando a Lena voltar." Mas eu não ia voltar. E pela primeira vez, meus pais entenderam algo que nunca quiseram admitir. Eu não era só parte do sistema. Eu era o sistema. Minha mãe tentou recuperar a imagem. Divulgou uma nota dizendo que a fundação estava realinhando seus valores com o mundo moderno. Uma forma educada de dizer: "Por favor, não perguntem o que aconteceu." Meu pai, como sempre, ficou calado. Esse era o papel dele, o homem sério, no fundo da sala, que nunca dizia nada. Mas sem mim, tudo começou a desmoronar. As auditorias internas começaram. 2 ex-funcionários fizeram queixas formais sobre o ambiente de trabalho tóxico. Um podcast, que antes elogiava a fundação, lançou um episódio chamado "Quando uma boa aparência esconde raízes podres." E eu continuei em silêncio. Porque minha intenção nunca foi me vingar. Não precisei destruir ninguém. Só parei de protegê-los.
Sem meu silêncio, sem o meu trabalho. Sem meu nome escondido por trás dos comunicados bonitos. A verdade apareceu sozinha. Aí veio meu último passo. A casa de férias que eles achavam que eu tinha esquecido. Anos atrás, eles colocaram parte da casa em um fundo da família, dizendo que era para os netos usarem no futuro. Tudo muito simbólico, bonito de mostrar. Mas o que eles esqueceram é que eu era coproprietária dessa casa. E agora, eu não queria mais aquilo. Então vendi minha parte para uma ONG que faz retiros inclusivos para famílias com crianças neurodivergentes. Meu advogado cuidou de tudo. E quando os papéis foram finalizados, o novo dono avisou a minha mãe. O retiro anual da família não poderia mais ser feito lá sem um contrato de uso. Ela ficou furiosa. Me ligou pela primeira vez em meses. Deixou um recado, claro. Você perdeu o controle, Lena. Isso não tem nada a ver com as crianças. Isso é para nos punir. Eu ouvi 2 vezes. Depois apaguei. Porque aquilo não era um castigo. Era liberdade. Algo que eu demorei muito tempo para dar a mim mesma. Sempre disseram que eu era sensível demais. Emotiva demais. Reativa demais. Mas tudo o que eu fiz foi ir embora. E quando eu fui, tudo que eles tinham construído em cima de mim foi junto. O colapso não acontece como nos filmes. Não é cheio de drama, nem rápido. É lento. Constrangedor. E mostra a verdade aos poucos. O site da fundação começou a dar erro. O assistente deles, o mesmo que me repassava todas as situações difíceis, pediu demissão sem avisar. O evento de arrecadação de verão foi cancelado. Porque o maior patrocinador corporativo desistiu, dizendo que estava preocupado com a falta de alinhamento interno. As fofocas começaram. Não por mim. Não por jornalistas. Mas por gente que trabalhou com a gente por anos. Pessoas que agora sussurram verdades. Enquanto tomam vinho em galerias e jantares. Não era a Lena que cuidava de tudo ali? Por que será que ela saiu? Você reparou que ela nem aparecia nas fotos da família? Eu realmente nunca aparecia. Nem nas festas que eu mesma organizei. Nem nos eventos que eu planejei. Nem nos jantares que eu coordenei. Sempre ficava fora da foto. Nunca me achavam elegante o suficiente. Diziam que eu era muito simples, que não era fotogênica. Uma vez, minha mãe até me cortou de uma foto. Antes de postar nas redes. Na legenda ela escreveu: gratidão a todos que tornam essa missão possível. Mas eu sabia. A missão só existia porque eu estava lá, segurando tudo em silêncio. Agora eles não podiam mais se esconder atrás de frases bonitas em redes sociais. As falhas começaram a aparecer de verdade quando um jornalista, que já tinha escrito sobre a fundação antes, publicou um artigo de opinião chamado Quando os fundadores se calam, um legado desmorona ao vivo. Ele nunca disse meu nome. Mas nem precisava. O texto mostrava erros nos relatórios financeiros. Falava da falta de liderança. E perguntava onde estava a pessoa que todos sabiam. Que mantinha tudo funcionando. Eles tentaram falar comigo para eu comentar. Eu recusei, com a educação. Porque não queria brigar, nem expor ninguém. Só tinha parado de proteger. Enquanto isso, meus filhos estavam bem. Nada mais de visitas com julgamentos. Nada mais de voltar para casa depois de eventos forçados. Com a June chorando no banco de trás. E o Noah irritado por não conseguir falar como se sentia. Agora tínhamos paz. Tínhamos uma vida normal. E, pela primeira vez em muito tempo, eu vi meus filhos sorrindo de verdade. Um dia, o Noah me perguntou: por que a gente não vai mais na casa da vovó? Parei um pouco e respondi: porque amor de verdade não vem com condições. Ele só balançou a cabeça, entendendo. Não perguntou de novo. As crianças entendem mais do que a gente imagina. Um tempo depois, minha mãe mandou um último e-mail. Assunto: questões familiares. A mensagem era curta.
Acho que já passou da hora de conversarmos. Isso foi longe demais. Venha jantar no domingo. Só você. Sem os filhos. Vamos resolver isso. Eu não respondi. Porque meus filhos não são negociáveis. E um jantar não conserta anos de desprezo. Para eles, o colapso significava perder poder, doadores, status. Para mim, o colapso foi o momento em que eu fiquei de pé. E percebi que estava me curvando há anos. Só para caber numa foto que nunca teve espaço para mim. Eu não reconstruí minha vida por raiva. Reconstruí por alívio. Porque quando você se afasta de quem só valoriza o seu silêncio, você começa a lembrar como sua voz realmente soa. Demorou, mas aos poucos. Comecei a preencher o espaço que eles deixaram com gente de verdade, propósito de verdade. E uma paz pela qual eu não precisava pedir desculpas. Comecei a trabalhar numa ONG aqui perto. Nada de festas de gala. Nada de salas com nomes de doadores. Eles cuidam de programas para crianças com dificuldades de aprendizagem. Famílias como a minha. Mães como eu. Ninguém me perguntou se meus filhos faziam muito barulho. Ninguém disse, você pode sentar lá atrás? Ninguém disse, eles não combinam com o grupo. O que disseram foi, você pertence a esse lugar. June voltou a desenhar. Criava mundos inteiros no papel, igual fazia antes. Dava nomes calmos aos personagens, esperança, silêncio, brilho. Um dia, ela me disse, os quietos são sempre os mais fortes. Noah começou a escrever poemas num caderno. Ele ainda não queria que eu lesse. Batia ritmos na mesa, como se fossem músicas que só ele entendia. Pela primeira vez, eu não estava tentando mudá-los. Eu estava aprendendo com eles. Comecei a dar oficinas pequenas para outros pais. Não eram palestras, só conversas honestas. Falávamos sobre culpa, vergonha, e a pressão que sentimos para fazer nossos filhos se encaixarem no mundo que não foi feito para eles. Alguns pais choravam. Outros soltavam um suspiro como se estivessem aliviados depois de muito tempo. Eu sempre dizia: nosso papel não é consertar nossos filhos para que eles caibam no mundo. É ajudar a construir um mundo onde eles caibam de verdade. Um dia, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, tinha um recorte daquele artigo que falava sobre a queda da fundação. Na parte de baixo, só 3 palavras escritas à mão. Nós vemos você. Sorri. Porque era só isso que eu queria. Não era fama. Nem vingança. Só queria ser vista. Pelo que fiz, pelo amor que dei. Pela coragem de ir embora mesmo com as mãos tremendo. Hoje em dia, não falo mais sobre meus pais. Quando alguém pergunta, eu só digo: não somos próximos. E isso basta. Não preciso mais provar nada para ninguém. Estou aqui para viver uma vida onde eu não preciso escolher entre proteger a dignidade dos meus filhos e manter o conforto de outras pessoas. A mulher que eles tentaram apagar criou raízes. Ela construiu um lar, um propósito, uma comunidade. E todos os dias, quando acordo, eu me lembro. Essa vida não veio de uma grande vitória. Veio do momento em que eu fui embora. Guardei a carta que eles deixaram na bancada no dia em que me deram o ultimato. Era escrita à mão, com uma letra bonita e fria. Esta casa tem regras. Se você não consegue controlar seus filhos, então vai ter que encontrar outro lugar que aceite isso. Eles nem assinaram. Nem precisavam. A mensagem era clara. Você é bem-vinda, mas só se ficar quieta. Seus filhos são bem-vindos, mas só se desaparecerem. Dobrei a carta e guardei no fundo de uma pasta que eu nunca mais abro. Não por mágoa, mas porque eu nunca quero esquecer o momento em que escolhi meus filhos acima de tudo. Hoje a gente mora numa casa pequena. Não é uma mansão. Não tem decoração de revista. Mas é nossa. Um lar. Tem marcas de dedos nas janelas. Tem livros espalhados por todos os cantos. Tem barulho. Risadas. Às vezes uma bagunça.
Tudo isso é humano. Tudo isso é sagrado. Meus filhos têm amigos que os entendem. Professores que realmente prestam atenção neles. E uma mãe que não pede mais desculpas por quem eles são. E eu tenho manhãs sem aquele aperto no peito. Noites em que não preciso preparar desculpas. E consigo dormir sem ficar ensaiando conversas na minha cabeça. Às vezes as pessoas ainda perguntam do passado. Você acha que seus pais sentem sua falta? Será que eles sabem o que perderam? Eu sempre dou uma pausa. Porque a tristeza é estranha. Ela não traz um fim claro. Ela só traz distância. Traz clareza. E traz uma escolha, todo dia. Construir algo novo. Ou continuar presa a algo que nunca foi meu para carregar. Então eu digo. Não sei se eles sentem minha falta. Mas eu não sinto mais falta de fingir que eu era importante para eles. Às vezes olho meu reflexo no espelho. E penso. Essa é a mulher que eles achavam que não ia aguentar sem eles. Mas ela aguentou. Ela tá diferente agora. Não mais barulhenta. Não mais nervosa. Só inteira. E essa é a verdade silenciosa que eles nunca imaginaram. Eles achavam que me tirar da família ia me destruir. Mas me libertou. Porque eu nunca fui feita para ser pequena. Para caber na ideia deles de perfeição. Eu fui feita para ocupar espaço. Com meus filhos do meu lado. Com nossa vida cheia, confusa, feliz. Indo muito além dos muros que eles construíram. Teve uma vez em que eu estava na casa deles. Segurando a mão da minha filha. E pensei. Será que amar é se encolher para deixar os outros confortáveis? Hoje, vejo minha filha correndo no quintal da nossa casa. Com o cabelo voando, o coração forte, livre. E agora eu sei a resposta. Amor não encolhe. Amor se espalha. Amor cuida. Amor nunca ameaça te tirar do lugar. Só porque você é quem você é. E eu nunca mais vou escolher o silêncio só para continuar sendo convidada. Porque eu não preciso mais do lugar na mesa deles. Eu construí a minha própria mesa. E as pessoas que sentam nela me veem de verdade. Elas ficam. E esse é o único legado que vale a pena deixar.